Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e você sabe que o Gazeta Entrevista é um oferecimento especial da água mineral Verágua, que é produzida no Acre, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Quando você for comprar a sua água mineral, peça Verágua. E a super promoção Tudo em Dobro do Pague Pouco e Barriga Verde continua dando o que falar. São duas casas, uma será sorteada no dia 1º de agosto deste ano e outra no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Duas casas bonitas, duas casas super agradáveis, casas com 2 quartos e uma suíte, casas modernas, com 2 carros 0 quilômetro na garagem. É uma premiação de verdade, minha gente. Essa premiação é de verdade mesmo, viu? Quando é do Pague Pouco do Barriga Verde, você pode confiar. E olha, tem mais. A promoção do Bate-Ganha Feira Grátis foi prorrogada por mais alguns dias no Pague Pouco, hein? Que notícia, é? Devido ao grande sucesso, olha, muita gente ganhando e muita gente pedindo, por favor, eu quero participar. Então, todos os supermercados Pague Pouco continuam com a promoção Feira Grátis por mais alguns dias. Confie na sua sorte, vá no Pague Pouco e continue fazendo sua feira no Pague Pouco. Que maravilha, gente. Vou bater um papo com o vereador Ricardo Araújo, do PT, que nos fala deste momento importante na Câmara de Vereadores por alguns motivos. Hoje foi aprovada na Câmara a proposta do plano de carreira dos servidores municipais, o plano também de carreira dos servidores da Câmara, a questão dos auditores fiscais, dos fiscais da Prefeitura, são 119 servidores nas 5 categorias de fiscais, que também foram contemplados, os servidores do SAERB, enfim, votações muito importantes hoje na Câmara. Talvez tenha sido o dia mais importante deste mês de abril na Câmara de Vereadores, né? Até por conta do prazo da legislação eleitoral. Só que tem uma questão muito importante. Pela primeira vez, depois de muito tempo, de muitos anos, um prefeito não tem a maioria na Câmara de Rio Branco. É isso mesmo. Eu nem me lembro qual foi a última vez que um prefeito não tinha a maioria na Câmara de Rio Branco. Mas eu vou perguntar aqui ao vereador Ricardo Araújo, você se lembra. Vereador, muito boa noite. Boa noite, Alain. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. O senhor se lembra da última vez que um prefeito não teve a maioria da Câmara? Olha, deve estar fazendo bastante tempo, viu? Para mais de uma década, hein? Mais de uma década. São 7 anos do nosso prefeito Angelim. Aí anteriormente teve Snarco Flaviano, depois teve Mauri. Quer dizer, já tem aí bem uns 20 anos. Tem mais de 20 anos. E que Eu não me lembro, não me recordo, nos últimos tempos, de um prefeito não ter a maioria. Tudo isso se deu por conta do PP, Partido Progressista, do presidente da casa, vereador Juraci Nogueira, e do vereador Alisson Bisteni, que debandou para a oposição, e agora, recentemente, o PRP dos vereadores Elias Campos e Raimundo Vaz. Com isso, o prefeito passa a ter algumas dificuldades em votações que vão ocorrer ainda este ano. Por exemplo, orçamento 2013. Vereadores de oposição, se quiserem aprontar com o prefeito, podem. Pode. É um risco que o prefeito corre. E aí, vereador? Não, mas a gente está tomando esses cuidados, né? É um momento, sim, frágil, mas que nós estamos sabendo, vamos ter que saber administrar isso, porque o prefeito Angelim tem mantido uma posição nesses 7 anos, 8 anos quase que tem aí, de bastante responsabilidade. O orçamento é bem discutido, nós temos as várias etapas, e com isso eu acho que sempre foi aprovado, mesmo com os votos, porque sempre se teve a necessidade de 2/3 dos votos para aprovação. E sempre contamos, em todas elas, com a aprovação da oposição. Aliás, a votação do orçamento de 2012 já foi complicada, né? Se eu não me engano, precisou do voto do Anuti para aprovar. Não foi isso, vereador? Não. Aquele voto ali foi a questão do SAERB. Foi do SAERB, exatamente. O orçamento não, nós tivemos a reunião. Não, é verdade. Aí todos aprovaram o orçamento. Recordando agora, é isso mesmo. Foi a questão do SAERB. Do SAERB. Foi preciso o voto do Anuti para desempatar o negócio. Foi para ter a 8ª vaga. Exatamente. Agora, como é que fica também essa questão? O prefeito Angelim é muito educado, o prefeito Angelim é um democrata, um homem que trata muito bem, tem uma boa relação com os vereadores, com a imprensa. O prefeito Angelim pode não ter problema justamente pela sua postura, por ser um democrata? Eu acredito que sim. Ele vem se comportando nessa etapa toda. São 4 anos com essa nova Câmara que está aí agora, e ele sempre teve uma atitude bem de discussão. É claro que tem a oposição, quando principalmente vai chegando o período das eleições, sempre é uma contenda de querer discutir a questão. Nós tivemos agora aquele problema do empréstimo, né? Uhum. Que tudo aquilo ali causa um desgaste. Aliás, o empréstimo, o prefeito disse que nem
leva de volta a casa, porque não vai ter. Ele desistiu, inclusive. Ele preferiu fazer alguns ajustes dentro do orçamento da Câmara, da Prefeitura, e com isso vai administrar para que as obras não sejam paralisadas. Hoje a Câmara votou e aprovou, inclusive por unanimidade, alguns planos de carreira. A questão dos servidores do SAERB, dos fiscais da Prefeitura, aliás, todo o funcionalismo municipal foi agraciado com um plano de carreira bastante moderno, com aumentos anuais acima da inflação. Correto. O que isso representa para essa gestão? Eu acho que foi muito importante. Essa gestão, ela vem sendo... Por que ela foi importante? Ela contou com a participação de 6 sindicalistas dentro da casa, né? Você vê, nós temos o ANUD, que é da saúde, o Jucá, humanitários, o Alisson, que vem da saúde, eu mesmo da engenharia, você tem o Vaz, que tem a parte da CEMURB, lá, então você tem toda uma gama de pessoas que são preocupadas com a situação dos servidores públicos. Então, eu acho que esse momento foi importante, porque fez uma gestão importante, as discussões dentro do SAERB, que tinha algumas pendências, também foram aprovadas, foi discutido. Olha, eu me lembro que nós sentamos com o pessoal do SAERB, os funcionários, por volta assim, de 2 da tarde, acabou 10h30 da noite. Ponto a ponto foi discutido, o que nós cedemos, o que não dava, o que podia, e isso eu acho que foi importante. Esse diálogo foi importante. Na questão dos fiscais também, com a mudança do nome, outras questões mais que nós temos aí discutindo, eu acho que está se criando uma prefeitura organizada, agora você está com os planos montados, você já tem a questão, a gente aprovou no começo de 2010, a questão do plano de previdência do município, quer dizer, isso foi importante também, bem estruturado. Eu acho que a prefeitura hoje ela funciona, eu digo assim, azeitada, ela está funcionando com todas as estruturas e com esses planos, os planos de todas as categorias contempladas, educação, saúde, eu acho que foi uma vitória para todos, inclusive para o prefeito. Para você de casa entender também o objetivo da vinda do vereador Ricardo Araújo, ele é o líder do PT na casa e Gabriel Fornec é o líder do prefeito. São os 2 vereadores do PT. Agora a situação tem Ricardo Araújo e Gabriel Fornec do PT, Ariane Cadastro do PCdoB, Marcelo Jucá e Roger Corrêa, ambos do PSB. São 5 contra agora os 8 da oposição. Agora, como é que fica essa articulação da bancada a partir de agora com a minoria? Vão buscar negociar mais, conversar com os vereadores de oposição em algumas matérias? Como é que vai ser essa articulação na hora de votar alguns projetos? Olha, as matérias, elas são sempre de importância. A gente tem que separar a questão da política, que vai ter agora no final de outubro, nós temos que separar o que é de interesse da prefeitura. Nós não podemos deixar que uma ação influencie a outra. Então, não é questão só de dizer assim, olha, eu não vou votar isso porque vai prejudicar lá na frente o meu futuro ou propenso candidato a prefeito. Eu acho que nós temos que ter cuidado com a população de Rio Branco. Eu acho que essa é a maior meta. Nós tivemos agora conversando com o próprio nosso Vaz, o vereador Vaz, né? O que ele fala? Ele diz que tudo que tiver de interesse da população ele vai ficar do lado do prefeito. E aquelas questões que são mais polêmicas... Vai fazer aquela oposição moderada? Moderada, exatamente. Eu acredito que aconteça dessa forma. Já o Elias Campos disse que vai bater com força, viu? Disse que vai fazer uma oposição dura. Eu acho que, por exemplo, todos, é um direito, né? Já que o partido dele foi para a oposição, a gente tem que respeitar do jeito que ele vai jogar, mas sempre temos que pensar o seguinte, o interesse principal é o povo da cidade. São as nossas pessoas que moram nessa cidade, né, que eu acho que tem que ter o respeito. Nós não podemos deixar nunca de ter respeito por esses cidadãos que pagam os impostos, que moram aqui e que desejam ter uma cidade mais bonita e com melhor qualidade de vida. Na sexta-feira eu entrevistei aqui o ex-diretor-presidente do SAERB, Eduardo Vieira, que se disse frustrado com a sua saída do SAERB, frustrado por não ter concluído o seu projeto. Ele tinha um planejamento até o final da gestão do prefeito Angelim. E eu questionei, o senhor foi procurado para dar a sua opinião como técnico, como gestor do órgão, sobre a reversão? Ele disse, ela não fui. Eu perguntei, o senhor faria essa reversão? Ele disse que não, porque o abastecimento de água é uma prerrogativa do município. Eu faço a pergunta ao senhor, que o senhor também, o senhor é engenheiro e Eduardo Vieira é arquiteto e urbanista. O
que isso representa um gestor do PT, uma pessoa que é do métier da Frente Popular, fazer esse tipo de crítica? Não, eu acho que cada um tem o seu direito de se manifestar, né? Eu acho que o Eduardo, ele teve o momento dele lá, eu acho que a consciência dele como gestor, eu acho que quem está à frente de um órgão, ele quer ver aquele órgão funcionando, né? O que estava acontecendo? Não é questão do Eduardo que não estava dando certo. Eu acho que o problema todo é que o SAERB dependia muito de orçamento da prefeitura. Não pagava a folha, porque a água, eu sempre digo o seguinte, em lugar nenhum do mundo assim, tem condição de ser uma empresa lucrativa, porque ela é social. Você não pode, você consegue até viver sem luz, mas não consegue viver sem a água. Mas você também pode, pelo menos, pagar, não pode ter lucro, mas pode empatar pelo menos, coisa que o SAERB nunca conseguiu. Nunca conseguiu. Nós temos uma perda muito grande na questão, estava em torno de 50% do abastecimento. Fala-se até em mais fala-se mais de 60% de perda. Exato. Já chegou a 80%. Já chegou, então estava se reduzindo para 50%. Ainda tem a questão do pessoal que não costuma pagar a água. Então, isso tudo vinha acarretando em dívidas. A questão do cloro, né, do alumínio, que precisa para você manter a qualidade da água, isso acaba acarretando em dívidas muito altas. O SAERB estava tendo um prejuízo de 1,5 milhão por mês. Quer dizer, muita coisa para uma prefeitura que tem um orçamento de 430 milhões. Você tirar todo mês, no final do ano você tem 12 milhões que você retirava. Eu até comento uma coisa. Agora no Rio de Janeiro, tentaram privatizar a companhia de água, a SEDAI, lá do Rio de Janeiro. Botaram, publicaram em edital, ninguém apareceu para comprar. Por quê? Porque ninguém compra algo que não dá lucro. Serviço deficitário. Quem compra uma empresa é para que ela tenha lucro. Mas existem casos de empresas que dão um pequeno lucro no Brasil. Existem casos em algumas prefeituras, não de capitais, mas existem pequenos municípios de médio porte onde o abastecimento de água deu certo. Rio Branco pode se espelhar, né, nesses bons exemplos? E pode, nós podemos ter. Por exemplo, eu acredito que se nós pegarmos agora a questão de cair para a água de poço, ela vai cair muito mais. Por exemplo, Cruzeiro do Sul. Você, quando tem uma água que você tem um manancial de água que você vai explorar através dos poços, o que acontece? Você não precisa só botar uma pequena quantidade de cloro, não precisa fazer tratamento, fluoretação, você diminui esse custo de tratamento da água. A água tem que ficar em tanques, tratando. Então, aquilo tem um custo muito alto. Se você consegue reduzir, e é o que acontece em muitas cidades do interior, onde a água é tratada, mas através de quê? Ela vem através de água do subsolo, mananciais de água. De aquíferos. De aquíferos. E isso é importante. Então, quase você consegue aí diminuir esse tratamento em mais de 70% do valor. E torna o serviço mais barato. Mais barato. Gente, infelizmente nosso tempo é curto. Eu conversei aqui com o vereador Ricardo Araújo, do PT, sobre todos esses temas importantes, as votações importantíssimas de hoje na Câmara, aprovadas por unanimidade, e também sobre a articulação do prefeito agora com minoria na Câmara. Vereador, obrigado pela tua Eu que agradeço aqui, fico muito satisfeito de estar aqui com você. Prazer foi nosso. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já!